Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos novamente ao curso Sinapse. Eu estou aqui hoje para falar com vocês de um assunto de extrema importância. E por que eu estou falando de extrema importância? Pois é um assunto que todo ano tem uma questão no seu vestibular. Seja qualquer vestibular que você vai prestar, nesse Brasilzão, sempre haverá uma questão que fale sobre movimento uniforme e também sobre movimento uniformemente variado. Então, saber trabalhar essas dinâmicas, as pegadinhas que envolvem esse assunto, é de extrema importância para o seu sucesso e para o seu êxito na questão do vestibular. Beleza, gente? Então, vem comigo que eu vou tentar montar um resumo geral do que envolve o movimento uniforme e também o movimento uniformemente variado, tá? Bom, quando a gente fala de cinemática, a gente está querendo dizer, entre aspas, que nós vamos descrever a matemática do movimento. Ou seja, imagine só que você tem um objeto se locomovendo. Este objeto apresenta algumas grandezas, Ele apresenta velocidade. E se eu estou falando de velocidade, eu necessito ter um intervalo de tempo e também duas posições diferentes. Você está percebendo? Ou seja, quando eu falo em cinemática, nós iremos trabalhar 4 grandezas matemáticas, tá? Iremos trabalhar a grandeza matemática posição, a grandeza velocidade e a grandeza aceleração. Todas elas variando em função da grandeza tempo, tudo bem? Por isso que eu falo em 4 grandezas dentro do curso de cinemática. Beleza, gente? Então, basicamente é o seguinte, eu montei aqui para você um referencial e eu coloquei um objeto em 2 posições distintas, na posição A e na posição B, tudo bem? E eu quero que você compreenda o seguinte, para um movimento uniforme me remete à palavra sempre igual, a ideia é sempre igual, não é? Então, quando eu falo para você que o movimento é uniforme, eu estou querendo dizer que a velocidade do objeto será sempre constante. E a maneira pela qual a gente calcula a velocidade simplesmente é através de uma equação dizendo que a velocidade média nada mais será do que a distância, ou seja, o meu ΔS, dividido pelo ΔT. Então, basicamente é isso. Para que eu encontre o valor da velocidade média entre 2 pontos distintos, basta eu entender o ΔS, o deslocamento ocorrido entre esses 2 pontos, e também o intervalo de tempo total entre o início e o final do movimento. Tudo bem, gente? E como eu já falei, se a velocidade é constante, é porque neste caso a minha aceleração será 0. Pois a velocidade aqui será sempre um valor constante. Eu abreviei a palavra constante para vocês aqui. Tudo bem, gente? E agora é só tomar cuidado com o ΔS e com o ΔT ocorrido entre esses 2 intervalos de tempo, não é? Outra coisa, a unidade também deve ser respeitada. Então, quando você tem, por exemplo, uma unidade de velocidade em metro por segundo, no sistema usual você utiliza também simplesmente o quilômetro por hora, não é? Então, você tem que ter essa articulação de transformar uma unidade em outra, tá? E aqui nós temos uma dica bem legal, olha só. Se você tem um valor em quilômetro por hora e se você quiser transformá-lo em metro por segundo, basta você dividir pelo fator 3,6, tudo bem? E se você desejar fazer a condição oposta, Se você tiver um valor em metro por segundo e se você quiser transformá-lo em quilômetro por hora, aqui você precisa multiplicar por 3,6. Cuidado com as unidades, pois elas devem ser respeitadas, tá? Tanto a FUVEST, quanto a VUNESP, quanto a Unicamp gostam de brincar com as unidades com vocês vestibulandas e vestibulandos, tá? Mas, como você está fazendo o nosso curso do Sinapse, você sabe que você não vai cair nessa pegadinha. Beleza, gente? Tome muito cuidado, tá? E agora eu também tenho que descrever o movimento uniformemente variado, minha gente. Você percebeu que tem uma diferença, entre movimento uniforme
onde a velocidade será sempre a mesma, não é? E o movimento uniformemente variado. Só que para você que ainda não entende essa parte, família, olha só. Quando eu falo uniformemente variado, eu estou querendo dizer que alguma coisa varia, só que outra coisa se mantém constante, né? Uniformemente significa constante, variado. Ou seja, o que varia e o que mantém constante? Quando eu falo em movimento variado, eu estou querendo dizer, gente, que quem vai variar é a minha velocidade e quem vai se manter constante é a minha aceleração. Então, por exemplo, tome cuidado que agora eu vou dar uma dica sensacional, olha só. Quando eu falo uma unidade, um valor de aceleração em metro por segundo ao quadrado, como por um exemplo, 2 metros por segundo ao quadrado, eu estou querendo dizer para você que a velocidade se altera a cada segundo. Ou seja, se eu falo 2 metros por segundo ao quadrado, eu estou querendo dizer que a velocidade vai se alterar de 2 metros por segundo em 2 metros por segundo. Então, para você entender, é como se eu estivesse em repouso, acelerando a 2 metros por segundo ao quadrado, eu estaria com velocidade 2, 4, 6, 8, 10 metros por segundo, assim por diante. Então perceba que a minha velocidade se altera de 2 em 2. Tudo bem? Então no movimento uniformemente variado, a aceleração será sempre constante, mas a velocidade tende a mudar a cada intervalo de tempo, tá? E esse movimento pode ser acelerado ou também chamado de retardado. Acelerado quando o valor numérico algébrico da velocidade muda. O sinal de mais e de menos nos diz orientação, Então, quando o valor algébrico da velocidade aumenta, como por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 metros por segundo, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, Você percebe que o valor algébrico aumenta. Isso significa acelerado. Quando o valor algébrico diminui, você fala que o movimento é retardado. Tudo bem, gente? E as equações que regem toda essa estrutura do movimento uniformemente variado são 3. Olha só, a primeira é a equação da velocidade, que ela me fala que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Nós também temos a equação da posição em função do tempo, Que muita gente conhece como sorvetão, Mas não, gente, é a equação da posição para o movimento uniformemente variado, tá? Tomem cuidado porque todo ano tem uma questão no seu vestibular, hein, gente? E a última questão, que é muito aplicada, é a conhecida equação de Torricelli, Evangelista Torricelli. É uma equação que não apresenta a grandeza tempo. Olha só, aqui apresenta a grandeza tempo, aqui nós temos a grandeza tempo e também na do meio. Agora, a equação de Torricelli não informa o tempo, ou seja, se um dia você estiver lendo uma questão de cinemática e o exercício não te fornecer o tempo, é uma dica que você pode utilizar a equação de Torricelli. Tudo bem, gente? E só para ficar mais dinâmico esse nosso resumo, essa nossa aula de hoje, olha que legal. Eu trouxe aqui um exemplo que caiu na prova da Unicamp e eu quero que você entenda. Resolva comigo aqui. Entenda isso, olha só. Para a gente começar a resolver esse exercício, olha o que eu trouxe para você. Primeiro eu falo para você que você tem um objeto que ele está em repouso, tudo bem? E esse objeto ele vai percorrer uma distância de 100 metros, tudo bem, gente? Só que os dados do exercício me falam o seguinte: nos primeiros 20 metros, esse objeto leva 4 segundos para fazer isso, em movimento acelerado. Então o exercício me falou que ele aumenta a velocidade no primeiro momento, tudo bem? A hora que esse objeto chegar nesse ponto aqui, a partir de agora, a sua velocidade será constante até o final da prova aí. Entendeu? Ele aumenta a sua velocidade nos primeiros 20 metros, que demoram 4 segundos,
e o restante do movimento ele faz com velocidade constante. Primeira coisa que eu quero saber, quanto vale a aceleração nesse primeiro momento? Gente, olha que dica legal. Fazendo uma boa interpretação da questão, o seu êxito está garantido. Porque olha só, gente, vem comigo, ó. O que eu tenho no primeiro momento? Eu tenho um ΔS de 20 metros, eu tenho um tempo de 4 segundos e uma velocidade inicial 0. E eu quero saber a aceleração. Com essas 4 grandezas, aceleração, tempo, velocidade inicial e ΔS, será que eu consigo achar o que eu necessito? Sim. Olha só, olha essa equação, ó. Eu tenho todos os pontos menos a aceleração. Eu tenho ΔS, tenho a velocidade inicial, tenho tempo, mas não tenho aceleração. Então, gente, cinemática nada mais é do que um jogo, né, de você fazer uma boa interpretação e buscar qual equação você utiliza. Entendeu como é simples? Vem comigo aqui, porque agora a gente vai resolver isso rapidinho. Olha só. Se você aplicar nesse primeiro momento a equação da posição para o movimento uniformemente variado, olha como é que fica, gente. Ó. Você tem então 20 metros no início, velocidade inicial 0, que ele está em repouso, minha aceleração, meu tempo, eu já falei para você que vale 4 segundos, dividido por 2. Você está percebendo então que se você fizer essa continha aqui, olha que bacana, ó, você pode cancelar esse carinha aqui e aí sobrou o que, gente? 16 sobre 2, 8. 20 oitavos você vai encontrar como 10 quartos, que dá 2,5. Então, a gente vai ter uma aceleração nesses 20 primeiros metros de simplesmente 2,5 metros por segundo ao quadrado aí. Legalzinho? E agora eu quero saber o seguinte. Qual é a velocidade que o objeto atinge aqui? Gente, presta atenção. É por isso que você está procurando o curso Sinapses Exatas, pois só aqui você tem excelência. Presta atenção, olha que bacana, gente. Ó, vem comigo. O que é que eu acabei de falar para vocês, galera? Que a aceleração não é variar a velocidade a cada intervalo de tempo. Então, quando eu falo para você 2,5 metro por segundo ao quadrado, eu estou querendo dizer, de maneira escondida, que a velocidade do objeto se altera de 2,5 em 2,5. Então, se ele estava parado, 1 segundo depois, a velocidade dele vale 2,5. 1 segundo depois, 5. 1 segundo depois, 7,5. Mais 1 segundo depois, 10 metros por segundo. Em 4 segundos, ele vai estar com 10 metros por segundo, gente. Mas, se mesmo assim você não gostou, você poderia aplicar isso, ó. V é igual, ó, a V0 mais a T. A velocidade que ele vai ter, inicial é 0, descobri a minha aceleração e o tempo eu coloco 4. Então, a velocidade que ele vai obter, 10 metros por segundo, quando passarem esses 4 segundos. Aqui, ele atinge 10 metros por segundo. Legal, né, gente? Desnecessário isso, né? Você já entendeu a ideia da aceleração. Finalizo esse exemplo perguntando para você, quanto tempo demorou a prova inteira? Eu quero o tempo total de prova. Gente, você está percebendo que ele percorreu 20 metros no início? Isso significa que ele precisa, então, para finalizar, ele precisa percorrer 80 metros, não é? Mas com qual velocidade? Com 10 metros por segundo. Então, se você vier aqui para finalizar, velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade dele vai ser sempre 10, né? No finalzinho da prova. Ele precisa percorrer os 80 metros finais. Então, nesse tempo final, ele leva 8 segundos. Mas eu quero saber o tempo total de prova. Nós temos que somar os 4 segundos que ele, acelerou. Então, eu posso dizer para você, família, que o tempo total de prova foi igual a 12 segundos. Eu só quis mostrar esse exemplo para vocês por um critério, tá? 2, na verdade, né? O primeiro é porque você aplica todas as equações do movimento que eu passei para você, com exceção de Torricelli.
Mas tem uma coisa interessante. A segunda fase, tanto de USP quanto de Unicamp, a letra A que você encontrou, você tem que usar na letra B. E a letra B você tem que usar na letra C. Percebeu que se você errar a letra A, é uma avalanche, você vai errar a questão inteira. E não é isso que nós queremos, tá? Então, tenha atenção extrema em resolver a letra A com bastante tranquilidade. Beleza, gente? Legal essas dicas, né? Bom, espero que essas dicas de movimento uniforme e também uniformemente variado tenham lhe ajudado. Fica aqui um abraço gigante de toda a nossa família Sinapse para vocês e continuem estudando, gente, beleza? Até a próxima aí. Tchau, gente!